nós já vimos que o método dos coeficientes indeterminados era extremamente útil para resolver equações diferenciais da seguinte forma. Por exemplo, em segunda ordem, né, nós tínhamos equações deste tipo. Onde A1 e A2 eram constantes e a função f de x tinha que ser da forma um e na x, poderia ser aqui cosseno de ax, poderia ser seno de ax, ou poderia ser também um polinômio, ou uma combinação de produtos destes termos. Então, estes casos aqui eram tratados pelo chamado método dos coeficientes indeterminados. Bom, o problema agora é o seguinte: nem todas as equações de segunda ordem lineares, é claro que têm esta forma. Eu posso ter, por exemplo, equações onde no lugar de exponencial, cosseno, seno ou polinômio, eu posso ter funções como logaritmo, posso ter razões de polinômios, por exemplo. Então, neste caso, o nosso método dos coeficientes indeterminados não funciona. Ou mesmo quando os coeficientes da nossa equação não são constantes, o nosso método dos coeficientes indeterminados também não funciona. Claro, então, embora extremamente útil e aplicável numa diversidade de casos, este método tem suas limitações. Vamos ver agora um método que é mais geral, ou seja, ele aplica-se a qualquer equação geral de segunda ordem. Ou seja, eu posso ter agora coeficientes, variáveis e a princípio, qualquer tipo de função de x. Bom, a única coisa que eu vou supor relativamente a esses coeficientes, né, essas funções de x, é que elas sejam contínuas num dado intervalo, no intervalo de interesse da nossa solução. Certo? Fora isso, elas são gerais. Então, contínuas num certo intervalo. Então a ideia continua sendo a mesma que nós já havíamos desenvolvido antes. A solução geral de uma equação diferencial de segunda ordem linear, como esta, é a solução da parte homogênea mais uma solução particular da parte não homogênea. Então, o grande problema, como nós vamos ver, sempre será o de determinar a solução da parte homogênea da equação, ou seja, a equação com f igual a zero. Uma vez determinada essa solução geral, é relativamente simples, a menos de integrais complicadas, determinar quem é uma solução particular da equação não homogênea. Com isso, somando as duas, se nós obtivermos yp, nós temos então a solução geral
da nossa equação diferencial linear. Bom, o método dos coeficientes indeterminados funciona do seguinte jeito. Nós tentamos uma solução da seguinte forma. U1, uma função desconhecida de x, vezes y1, onde y1 é uma solução da equação homogênea. Então vamos colocar aqui já mais o 2, x vezes y2. y1 e y2 são soluções, claro que devem ser LI, linearmente independentes, da parte homogênea da equação diferencial, né? Ou seja, aquela equação obtida fazendo-se f igual a zero. A ideia agora é substituir esta solução tentativa na equação diferencial e assim obter condições para o 1 e o 2 que nos levem à solução da equação. Então, vamos substituir esse y na equação. Então, para isso, nós temos que calcular as derivadas destas expressões. Então, aqui nós temos 1' y1 mais o 2' y2 mais o 1y' mais o 2y2'. Bom, nós tínhamos, como no caso lá das equações lineares de primeira ordem, nós impusemos um grau de liberdade adicional na nossa solução. Esse grau de liberdade adicional foi introduzido porque nós definimos duas funções. Então nós temos liberdade para impor uma restrição sobre o 1 e o 2. O outro grau de liberdade vai ser usado pela própria equação diferencial. E isso vai determinar então o 1 e o 2. Então nós vamos impor uma relação envolvendo o 1 e o 2 que facilite a determinação da solução. Uma condição que nos facilitará bastante a vida é impor que esta primeira parte da nossa expressão para a derivada primeira de y seja zero. Ou seja, o 1' y1 mais o 2' y2 igual a zero, de modo que y' é igual a 1 y1' mais o 2 y2'. A segunda derivada agora vai ter a seguinte forma, né? Usando esta expressão, 1' y1' mais o 1 y1, duas linhas, mais o 2' y2' mais o 2 y2, duas linhas. Vamos agora substituir as expressões para y, y', duas linhas na equação diferencial, né? A equação diferencial é esta que está aqui. Então vamos lá. Então, começando com y, duas linhas, nós temos 1' y' mais o 1 y1, duas linhas, mais o 2' y2' mais o 2 y2, duas linhas.
mais A1 vezes Y', que está dado aqui. O 1, Y1' mais o 2, Y2', mais agora A2 vezes Y. Y é o 1, Y1 mais o 2, Y2. E isto tudo é igual a F. Ok, vamos ajeitar um pouco estes resultados aqui. Nós temos, vamos colocar, por exemplo, o 1 em evidência. Bom, então nós vamos ter o 1 que multiplica y1, duas linhas, então este termo aqui, mais este termo aqui, que é A1 y1', mais este aqui, que é A2 y1. O mesmo com o 2. Então, o 2 multiplica y2, duas linhas, não preciso nem marcar, agora são todos eles similares, né? Então, é este aqui, depois este e depois este. Então, mais A1 y2' mais A2 y2 mais agora nós temos os termos que sobram, né? U1 linha y1 linha. Então, primeiro foi este, mais agora este, que é o 2 linha y2 linha. Todos os outros já foram computados. Isto deve ser igual a F. Bom, mas notemos que o seguinte, y1 é a solução da equação homogênea. E se é a solução da equação homogênea, isto aqui deve ser zero. y2 também é a solução da equação homogênea, portanto, este termo aqui deve ser zero. Portanto, o que nos resta é esta equação que está aqui. Vamos resumir o que nós temos. Então, primeiro, a nossa condição, que nós não devemos esquecer, é a condição que foi imposta, que é o 1 linha y1 mais o 2 linha y, aqui falta um 2, né? Aqui eu só esqueci de colocar o subíndice 2. Então, 2 igual a 0. E aqui eu tenho o 1 linha y1 linha mais o 2 linha y2 linha igual a F. Bom, y1 e y2 são supostamente conhecidas, né? Vamos supor que o trabalho de encontrar a solução geral da parte homogênea da equação já está feito. Então esta é uma equação para o 1 linha e o 2 linha. Caso eles sejam determinados, nós podemos integrar cada um deles. Ou seja, integrando, nós substituímos na nossa expressão para y e podemos obter a solução da nossa equação diferencial, solução geral. Certo? Bom, mas então vamos analisar com cuidado esta equação que está aqui. Vamos escrevê-la na forma matricial. Então, isso aqui pode ser escrito como? Vamos escrever a matriz dos coeficientes.
Então é y1, y2, y1', y2', vezes u1', u2' é igual a 0f, certo? Certamente estas duas formas são equivalentes. Bom, vamos resolver esta equação usando determinantes. Bom, primeiro nota o seguinte, que o determinante desta matriz, ou seja, o determinante da matriz formada por estes elementos, é exatamente o Wronskiano de y1 e y2, certo? Ou seja, esse fato aqui nessa solução é uma mera curiosidade, certo? Não vamos usar nenhuma propriedade especial do Wronskiano, só vamos chamar a atenção para isso. Então, mas vamos chamar esse determinante de determinante da matriz dos coeficientes de W. Então nós podemos escrever assim. Como é que fica a nossa solução? U1' é igual a matriz obtida substituindo-se 0, os coeficientes aqui na matriz, aqui y2, y2', determinante da matriz, dividido pelo determinante da matriz dos coeficientes. E por outro lado, o 2' é igual ao determinante da matriz obtida substituindo-se a segunda coluna pela coluna dos coeficientes, ou seja, y1, y', 0f dividido pelo Wronskiano. Então, aqui nós temos menos y2f dividido por w. E aqui nós temos y1f dividido por w. Bom, então o 1 e o 2 estão determinados a menos de uma integral, ou seja, o 1 é igual a menos a integral de y2 f dividido por w vezes dx. Já vamos agregar aqui a constante arbitrária. Por outro lado, o 2 é obtido através integrando esta expressão, né? Então nós temos integral de y1 f dividido por w dx mais uma constante C2. Bom, agora a nossa solução geral, né? Lembrando que o y havia sido definido como y1, o 1, y1 mais o 2, y2. Então isto agora vai ser escrito como menos y1 vezes a integral de y2f dividido pelo Wronskiano dx mais lembrando, né, que o y1 multiplica tudo isso aqui mais c1 mais y2 que multiplica a integral de y1f
dividido por W dx mais C2. Então nós notemos que a solução geral da parte homogênea já está incluída aqui, né? Nós podemos dividir esta equação em dois pedaços, que são menos y1 integral de y2 f sobre w dx mais y2 integral de y1 f sobre w dx mais c1 y1 mais c2 y2. Certo? Então, nós vemos aqui que esta aqui é a solução geral da parte homogênea e esta aqui é uma solução particular da equação não homogênea. Certo? Neste caso, vale a pena memorizar estas fórmulas, né? Não vale a pena deduzir tudo isso aqui para cada problema. São fórmulas relativamente simples. Vejamos um exemplo. Tomemos a equação y duas linhas mais y' é igual a 1 sobre x. Bom, esta equação dá para ser resolvida também usando redução de ordem, né? Mas vamos resolvê-la usando o método a método da variação dos parâmetros. Bom, primeiramente, então vamos achar a solução geral da parte homogênea. Tá? Então, solução geral da parte homogênea. Quem é? Bom, nós vemos que a equação característica que é lambda ao quadrado mais lambda igual a zero, ou seja, isso aqui pode ser escrito como lambda vezes lambda mais 1 igual a zero, né? De modo que lambda 1 é zero e lambda 2 é menos 1, de modo que a solução geral desta parte homogênea, ou seja, y duas linhas mais y' igual a zero é YH, né? C1 vezes E. Vamos colocar assim, é C1 e na lambda 1 vezes x mais C2 e na lambda 2 vezes x, que vai ser agora, a lambda 1 é zero, então eu tenho C1 mais C2 vezes E na menos x. Temos então y1 igual a 1, y2 igual a E na menos x. A solução geral, então, é dada por, vamos usar a fórmula que nós acabamos de deduzir, menos y1 vezes a integral de y2f dividido pelo Wronskiano dx mais c1 mais y2 que multiplica integral de y1f dividido pelo Wronskiano dx mais C2. Bom, o f nós sabemos que é
1 sobre x. Temos que calcular o Wronskiano. O Wronskiano, lembrando que o Wronskiano de y2 é o determinante da matriz formada pelas funções y1, y2, y', y2', que é igual a 1, 0, e na menos x, menos e na menos x. Isto aqui é igual a menos e na menos x. Bom, então vamos lá. Vamos calcular estas integrais. Então, em primeiro lugar, y2f sobre w dx vai me dar, bom, y2 é e na menos x, f é 1 sobre x, dividido por w, que é menos e na menos x. Certo? Então cancelam-se esses dois termos. Eu tenho integral de menos a integral de dx sobre x, que é menos o logaritmo natural de x. Vamos para a outra integral. y1f sobre w dx é igual a... Bom, y1 vale 1. F é 1 sobre x. E novamente 1 sobre menos e na menos x. Bom, isto é menos a integral de ex sobre x dx. Esta integral aqui não tem primitiva. Ela pode ser resolvida somente de forma aproximada, né? Ou usando expansão em séries, ou usando integração numérica. Certo? Então nós vamos deixá-la indicada. Então o nosso resultado, vamos trocar de cor, é o seguinte: y é então, primeiro, usando a nossa fórmula aqui, menos y1 vezes esta integral. Então o y1, lembrando que y1 vale 1, né, vezes essa integral aqui dá ln de x, mais 1 vezes c1. Qual é o próximo passo agora? y2. y2 é e na menos x. É e na menos x vezes a integral que nós calculamos aqui e deixamos em aberto. Tá? Ou seja, vezes integral de e na x sobre x dx mais c1, né? Mais c2. Certo? Então vamos reescrever isso aqui. ln de x mais e na menos x vezes a integral de e na x sobre x dx mais c1 mais c2 e na menos x. Então esta é a solução para o nosso problema, né?
Ou seja, deixamos ainda de calcular esta integral porque ela não tem primitiva, mas ela poderia ser calculada de forma aproximada ou de forma numérica, se necessário.